Oi, pessoal, tudo bem? Eu estava lendo um livro aqui do Bert Hellinger e eu achei um trecho interessante para compartilhar, que eu queria, na verdade, né, subir aqui na página do Amor Informa, através de um post falando um pouquinho sobre a lei do equilíbrio. Mas eu achei o tema, o exemplo tão legal que eu preferi fazer um vídeo, até para dar um pouco mais de incremento sobre esse assunto, tá? Então eu vou ler um trechinho e já trago mais explicações. Diz assim, tá? Numa relação de casal, quando a mulher dá algo ao homem e com isso lhe mostra o seu amor, o homem fica sob pressão até que também lhe dê algo em retorno. Porém, como também a ama, dá-lhe um pouco mais do que recebeu. Agora é ela que fica com a pressão e, como o ama, lhe dá também um pouco mais. Assim aumenta entre eles o intercâmbio do dar e do tomar. Sua felicidade cresce e sua ligação se reforça. Entretanto, quando o homem retribui à mulher apenas a mesma medida em que recebeu, cessa a pressão por compensação e troca. O que ele quis dizer com isso, né? Dentro da terapia sistêmica, a gente aprende essa questão do equilíbrio, mais ou menos ilustrando como se fosse uma gangorra, né? Um dá um pouquinho, esse recebe mais, né? Esse daqui dá um pouquinho para compensar, essa lei da compensação que o Bert Hellinger trouxe aqui, né? E aqui ele trouxe um exemplo de relações de casal, mas isso vale até para as relações de amizade, as relações de trabalho, né? Todas as relações, em exceção as relações de pais e filhos. Depois eu abordo melhor esse pedaço, né? E assim, até trazendo a alusão e o exemplo dessa gangorra, né? Se a gente for ver esse movimento aqui, né, disso de subir e descer, isso se lembra um pouco, se a gente for pensar, a pulsação do coração, né? Não fica naquela maquinazinha lá, aquele movimento, né? A hora tá em cima e tal. Então, traz esse mesmo movimento, que significa o quê? Que essa relação tem pulsação, né? Quando a gente, por exemplo, né, tem uma das partes em que começa a dar muito e essa outra parte está tomando, tá vendo como essa balança fica desequilibrada? Fica disfuncional isso aqui. Esse movimento, ele se recorda, se a gente for prestar atenção, mais uma relação de pais e filhos, né? Ainda que você não seja pai, né, você é filho. Mas é só a gente fazer um exercício, né? Nossos pais, o que eles fizeram pra gente, né? Ou deveriam pelo menos ter feito, né? Várias coisas, né? E pais, quando eu trago aqui, gente, não são exatamente aqueles que são os biológicos. Podem ser, mas podem ser quem exerceu as funções paterna e materna, né? Foram lá, deram, né? Deram amor, deram carinho, cuidado, alimento, deram incentivo, né? Até que dado momento a gente está aqui como adulto podendo fazer por nós, né? E agora também tendo condição de fazer pela criança caso tenha filhos, né? Mas é mais pensar assim, né? Quando começa, por exemplo, e o que eu vou falar é polêmico e é desconstrutivo também, né? Quando existe uma relação onde um pai começa a se voltar para o filho e fala assim: quando você era pequeno, eu te dei isso, eu te dei aquilo, eu te dei fralda, quantas noites sem dormir e tudo mais. Começa a cobrar do filho, né, que ele lhe retribua algo. Isso é disfuncional também, porque, na verdade, o movimento desses pais nada mais são do que cobrar o que ele não recebeu, na verdade, do pai e da mãe deles, né? Se esse filho começa a retribuir para o pai e para a mãe todos esses cuidados, né, tudo isso que ele lhe fez, né, que lhe foi recebido, acaba sendo complicado porque esse filho ele acaba perdendo a força de fazer, né, para os seus projetos de vida, para os filhos, se tiver, ou se também não tiver a opção de não querer ter, não é isso, ele perde a força de fazer as suas coisas na vida, né? E começa a se voltar atrás, né? Olhando para os pais, né? Para fazer isso, né? E retribuir. E aí o grande exercício que a gente tem que ter aqui
para os nossos pais, né, a gente deve gratidão, né? Gratidão, o que é gratidão? Aquilo que a gente recebe de graça. Gratidão, pais, né, pela vida, né? Porque foi através do óvulo e do espermatozoide que eu estou aqui, né? Pude ser gestada e estou aqui, né? E agora, com o que eu recebi, eu tenho força para tocar a minha vida e tocar os meus projetos, né? Eu quis ilustrar um pouco, né, do que é a lei do equilíbrio, mas também colocando essa referência da balança, né, para ilustrar quando que acontece essa situação que é disfuncional. Normalmente, né, quando a gente está falando dessa lei do equilíbrio, né, das relações, né, enfim, de casal, as relações de amizade, quando um começa a receber demais, né, a pessoa que recebeu, ela tende a sair dessa relação, né? Porque chega um dado momento que ela recebeu tanto, tanto, tanto que ela se sente devedora. E não vai ter nada que compense, né? Que possa vir compensar essa retribuição, né? Então, a gente pode colocar N situações aqui de equilíbrio, né? Quando a gente vai e compra um produto, né? Qual que é o objeto de troca, né? Eu tenho o produto, e pago com dinheiro. Compro um curso, compro uma terapia, enfim, são relações de troca. E o equilíbrio é esse, né? Eu queria trazer mesmo essa reflexão, acho que deve ter ficado até mais ilustrativa do que se eu trouxesse através de um post, né? Colocando exemplos, eu acho que enriquece mais, né? Comenta aqui se você gostou, se você não entendeu, se você tem interesse no assunto e quiser saber mais, eu vou ter maior prazer de complementar aí, tá bom? Um beijo, obrigada!